Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Como eu adoro ouvir o sotaque argentino e gosto do Oscar Martinez, eu comecei a ver Os Inseparáveis, que tem lá na Netflix. E aí eu falei, mas eu já vi isso. Aí depois, né, eu lembrei que eu tinha visto uma versão norte-americana com o tiozinho lá do Breaking Bad, Cranston, Brian, não sei das quantas lá. Na verdade, eu comecei a ver e parei e tal. E aí me lembrei, que é um filme originalmente francês, que eu não vi. Quando eu pesquisei o nome do diretor, né, da versão argentina, do filme francês, que era, não sei o que, Carnevale, eu lembrei de uma coisa muito curiosa, assim, esse diretor argentino, sei lá, estou gravando em 2023, sei lá, uns 10 anos, talvez, fez um filme de uma moça que se apaixonava por um cara bem mais baixinho que ela. Não era anão, mas era bem, pelo menos o que me lembro, mas ele era bem mais baixinho. Pois aí os franceses copiaram esse filme, tá? E aí, então, agora, nessa aí foi ele que copiou dos franceses. É mais ou menos comum, né? Filmes serem, assim, copiados, transpostos de uma cultura para outra. Tem mais a ver com comércio, né? Com uma coisa mercadológica, de as pessoas não precisarem ler legenda e tudo mais, do que com questão cultural ou questão, né? Assim, sei lá, esse mesmo filme aí, Os Inseparáveis, eu vi que além do original francês, desse argentino e norte-americano, tem uma versão indiana. Então, assim, produtos culturais, todo mundo quer ganhar dinheirinho também, né? Agora, se as refilmagens valem a pena ou não, não vou entrar no mérito da questão. Até porque eu nem vi o original francês e não acabei de ver o norte-americano, tá? Mas uma coisa eu percebi, tanto no original francês e no norte-americano, os antagonistas não, o amigo do milionário é negro, né, ou árabe, então tem uma coisa racial ali. No filme argentino eles colocaram um portenho pobre, ou um argentino pobre. Nem sequer se deram ao trabalho, por exemplo, de colocar alguém da província, ou um boliviano, alguém com carinha mais indígena. Não, eles mantiveram mesmo só a questão da grana, mas todo mundo é caucasiano, bem portenho mesmo. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Tem alguns filmes que são baseados em história que querem que a gente acredite, aceite as coisas só porque elas foram baseadas, só porque está escrito lá, baseados em fatos. Só que a gente não sabe se tudo aquilo que a gente está vendo na tela realmente aconteceu daquela forma. Então, quando se vai transferir, né, uma história real, quando ela vira filme, ela vira ficção. Então, aí ela tem que ser contada de acordo com as regras da ficção, com as regras da elaboração do roteiro. Por quê? Porque aí a gente precisa acreditar no filme. Nesse filme, eu tive problema, aquelas perguntas de quem analisa roteiro. Ah, aconteceu na vida real. Eu vou repetir. Não interessa, porque eu não sei como aconteceu na vida real. E dois, não é a vida real, é um roteiro. Então ele tem que seguir essas regras. Por exemplo, eu não sei por que aquele milionário tetraplégico que mora num chiquérrimo, tem um nível cultural lá de música clássica, não sei o quê. Por que ele se encantou com aquele cara que estava brigando no jardim dele e pum, assim, o filme não dá uma preparação, né? Isso em termos fílmicos é complicado. Ok, eu acabo aceitando, arrefece um pouco o baque, porque, é baseado numa história, então tá bom, vamos lá, vamos assistir. Mas a história, então, é essa, né? É um ricaço que é tetraplégico por causa de um acidente de cavalo lá, e contrata esse cara que é o oposto dele. Os atores estão muito bons, então é um rico e um pobre, é um cara que gosta de cultura popular versus cara que gosta de cultura erudita. Claro, né? Um cara que está mal porque ele não consegue andar, não consegue transar, não consegue comer sozinho, em contrapartida com um cara que pode fazer tudo isso e muito mais. E aí, desse relacionamento de duas pessoas, de dois mundos tão distintos, vai surgir um aprendizado duplo, né? De mão dupla. Porque a gente percebe que o mocinho lá vai começar a entender um pouco de arte também, embora ele tire sarro da arte que o Oscar Martinez, a personagem Felipe, acho que chama, gosta tal. Só que assim, o filme, mesmo eu aceitando que tenha
tenha acontecido daquele jeito, a gente tem problemas, por exemplo, tem personagens secundárias ali que podiam ser tiradas tranquilamente da história e não fariam falta. E aí, o que é? Aquele roteiro é um roteiro que a gente chama de aristotélico, né? A gente percebe que existe unidade de ação, ou pelo menos eles querem, unidade de ação, unidade de espaço e unidade de tempo, né? Essas unidades estão lá do Aristóteles, uma delas nem estava citada pelo Aristóteles, mas isso é outra história. Então a gente percebe que é um roteiro desse tipo. Só que aí, então, a unidade de ação diz que todas as coisas devem convergir, né? Como se fosse um aro de bicicleta, assim, com aquele bolinho lá no meio. Todo aro de bicicleta converge para aquele centro, né? Ali tem personagem que não serve para quase nada na narrativa, né? Aquela filha do milionário aparece e desaparece, ao bel prazer da narrativa. E para que serve aquela briga que ela teve com o namorado? Só para o pai dela dar uma bronca nela? Tá, mas daí ele deu a bronca e aconteceu alguma coisa a partir daquilo? Qual foi a ressonância daquilo para a relação com a história do relacionamento dos dois e blá blá blá? Então, assim, ele tem esses defeitos, mas ele é um filme simpático, porque os atores inserem, em boa medida, o Oscar Martinez, a personagem do Felipe, o velhinho, o tiozinho, muito mais do que o outro, Tito, né? O outro, eu tive problema de empatizar aí, porque eu acho que eles optaram por criar um moço intrusivo. Eu não conseguia, embora eu visse boas intenções, mas eu não conseguia eu não conseguia gerar simpatia por aquele cara que era intrusivo, abrasivo e não aceitava a opinião dos outros, né? Assim, quando ele dava aquelas cantadas nas mulheres e... Ok, ele era um cara legal, mas invasivo. Tá, eu entendi, é um tipo de portenho, é um tipo de argentino, um boludo, um pelotudo, mas de bom coração. Eu entendi, porque, por exemplo, tem uma cena, eu já estive em Buenos Aires um montão de vezes. Então, por exemplo, a primeira vez em que ele em que ele vai lá e dá uma baixaria para o cara tirar o carro da guia rebaixada lá, para eles poderem sair, né? Então, tem um carro estacionado no portão. Gente, não é incomum em Buenos Aires as questões de trânsito serem resolvidas no grito com palavrões, tá? Eu muitas vezes fui e convivi com argentinos. Na verdade, já vi acontecer assim com o meu próprio amigo argentino que estava do lado, né? Não sei o que, o carro veio assim, pelo todo de merda, eu falei, puta, não sei o que, mas aí beleza, eu estava no outro país e beleza, tá? E eu vi muitas vezes lá, pelo tudo, eu de puta, porque eles estavam brigando no trânsito. Ou então eu entendi que é uma transposição para o argentino lá, portenho, mais típico, mais grosseiro, mas de bom coração, né? Mas que é difícil, eu achei complicado empatizar totalmente, coisa que com o Felipe mais fácil, né? Um senhor de mais fino trato. Claro, isso também tem muito a ver comigo, que sou um senhor também, né? Há várias questões. Ah, nossa, então ele não gostou do filme, tá detonando. Não, eu achei bem legal, não tinha assistido nenhum. Agora eu nem vou ver o francês, né? Nem sei onde tem. Acho que não vou ver. Se entrar num streaming eu vejo. Mas achei bem legal. E eu amo, né? Ouvir o sotaque portenho. Só que ele não é um grande filme, né? Por alguns motivos que eu já disse aqui. Mas, assim, para um drama leve, daqueles para te deixar esperançoso de um domingo para segunda, legal, sim. Tchau.